Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar o que são potências. Então pegue o seu caderno, pegue lápis ou caneta e vamos estudar. Vamos lá! Então, pessoal, vamos nessa aula aprender a transformar um número na forma de potência, né? Então, nós aprendemos que nós temos duas maneiras, né, de escrever um número. Uma delas é na forma decimal e a outra é na forma de potência. Então, como é que eu vou fazer para escrever, por exemplo, o número 100 na forma de potência? Você sabe que quando nós não sabemos fazer alguma coisa, eu sempre digo, você deve fatorar. Então, vamos fatorar o número 100. E como é que se fatora o número 100? Observe que o número 100, nós fatoramos dividindo ele por 2, né? Dividindo por 2, dividindo por 5 e depois dividindo por 5. Observe que o número 100, então, nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. O número 100 nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Mas temos uma propriedade das potências que quando esses expoentes são iguais, eu posso colocar o expoente em evidência. Então, observe que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que o quadrado de 2 vezes 5. Então, perceba que aqui eu estou dizendo que é o quadrado de 2 vezes 5. Isso é a mesma coisa que 100. Mas só que 2 vezes 5 é 10. Então, eu sei que o número 100 é o mesmo que 10 ao quadrado, ou melhor, o quadrado de 10. Bom, vamos ver algumas propriedades das potências que nós utilizaremos muito em exercícios e que devemos sempre ter na cabeça o uso delas. A primeira propriedade das potências é de fato o que é uma potência. Observe que a elevado a n é a vezes a vezes a vezes a. Esse a aparecerá n vezes multiplicando, né? Então, a elevado a n é a vezes a vezes a vezes a n vezes, né? Eu tenho n fatores a. Lembre-se que a é a base. Bom, produto de potências de mesma base. Observe que as potências possuem base A. Então, quando eu multiplico potências de mesma base, a propriedade é conserva a base. Observe que conservar é escrevê-la novamente e soma os expoentes. Então, a elevado a n multiplicado por a elevado a m é igual a elevado a n mais m. Tá? Conserva a base e soma os expoentes. A outra propriedade muito parecida com essa é a divisão de potências de mesma base. Sabemos que quando temos duas bases iguais, e esse símbolo, que é um tracinho da fração, significa divisão. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base. Observe que eu estou escrevendo o A, né? Novamente. Então, conserva a base e subtrai os expoentes. A subtração tem que ser na ordem que aparece. Tem que ser o de cima menos o de baixo. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos para o próximo. Potência de potência. Conserva a base e multiplica o expoente. Chama atenção para o fato que potência de potência tem que ter parênteses, né? Se não tivermos esse parênteses aqui, não é uma potência de potência. Então, eu tenho a elevado a n elevado a m. Observe que é uma potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Ótimo, já foram 4. Vamos lá, vamos nessa. 0 elevado a n. 0 elevado a qualquer número, com exceção do próprio zero, é zero. Então, por exemplo, 0 elevado a 5 é zero. 0 elevado a 6 é zero. 0 elevado ao número negativo também é zero. 0 elevado a n, a única exceção é que o n não pode ser zero. 1 elevado a n, qualquer que seja o valor de n,
será 1. Então, observe que 1 elevado a qualquer número sempre será 1. É interessante notar que esse n pode ser qualquer número, tanto positivo quanto negativo. A elevado a 0 é 1. Cuidado que o a não pode ser 0. Né? Então, o a obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. A elevado a 0 é 1. Né? Observe que o a pode ser qualquer número, qualquer um, menos o 0. E sempre que ele for elevado ao expoente 0, o resultado será 1. Agora vamos para o próximo. Esse próximo é de fato um dos mais interessantes. Quando eu tenho o expoente negativo, né? Quando eu tenho o expoente negativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter o resultado. Observe que a elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre a. Porque, veja, se não fosse negativo, esse menos 1 seria mais 1. Sabemos que a elevado a mais 1 é o próprio a. Então, o resultado seria a. Como está negativo, o resultado é 1 sobre a. Tem que inverter a base, ok? Observe que o a não pode ser 0, porque não existe na matemática divisão por 0. Vamos agora para as potências de base 10, que de fato elas são muito importantes, né? Porque é uma maneira de escrever os números de uma maneira mais simples. Vamos ver um caso. 10 ao cubo, observe que 10 é a base, né? A base é 10. E esse 3 é o expoente. Observe que o resultado tem 3 zeros. Então, 10 ao cubo é 1000, porque 1000 possui 3 zeros. Né? Então, aqui está escrito isso, 10 ao cubo é 1000, o 1000 tem 3 zeros. Vamos para o próximo. 10 ao quadrado é 100, porque o expoente da base é 2. Então, veja, 10 elevado a 2 é 100, porque 100 tem 2 zeros. Então, 10 ao quadrado é 100, o 100 tem 2 zeros. 10 elevado a 1 é 10, por quê? Pela lógica que nós já sabemos, 10 elevado a 1 tem que ser 10, por quê? Porque o 10 tem apenas 1 zero. 10 elevado a 0 é 1. Usando a mesma lógica, o 10 elevado a 0, o expoente é 0, não pode ter nenhum zero na resposta. Então, 10 elevado a 0 tem que ser 1. Observe que eu escrevi ali, tem 0 zeros. Né? Bom, 10 a menos 1, pela propriedade que acabamos de ver no slide anterior, 10 elevado a menos 1 tem que ser o inverso do resultado. Observe que 10 elevado a 1 é 10. Então, 10 elevado a menos 1 tem que ser 1 sobre 10. Agora, 1 sobre 10 é um número fracionário. Se quisermos escrevê-lo na forma decimal, é 0,1. E observe que nós temos um único zero aqui, né? Antes da vírgula, tá vendo? Chama atenção porque se é menos 1 é negativo, esse zero fica do lado esquerdo. Então, observe que 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10, que é 0,1, e esse 1 está à esquerda. Preste atenção, expoente negativo, o zero fica à esquerda. 10 a menos 2. 10 a menos 2 é 1 sobre 100. Se é 1 sobre 100, eu tenho que me referir sempre ao 10 ao quadrado. 10 ao quadrado não é 100? Então, o inverso de 100 é 1 sobre 100. Observe que tem 2 zeros, é 0,01. Então, aqui, de maneira mais didática, eu coloco 0,01. Observe que tem 2 zeros. 10 a menos 3 é o irmão desse 10 ao cubo. Se 10 ao cubo é 1000, então 10 a menos 3 é 1 sobre 1000. Isso tem que ter 3 zeros. Então, observe que 10 a menos 3 é 0,001. Né? Tem 3 zeros à esquerda. Observe que agora eu estou relacionando, que eu tenho que observar a seta verde. A seta verde mostra que 10 elevado a 1 é 10. 10 a menos 1 é 1 sobre 10, é o inverso. É o inverso do resultado. E aí, agora que a aula acabou, aprendeu? Gostou da aula? Então, marque com o dedão, aquele like, o dedão aqui embaixo. Marca aqui embaixo para me ajudar. E lembre-se do site www.danimate.com e o canal no YouTube é Prof. Danimate. Sucesso, até a próxima!